Salve pessoal, tudo bem? Davi Vega com vocês novamente. Bom, hoje eu quero dar continuidade aqui à série de comentários de livros e filmes diversos que eu recomendo para vocês, sempre trazendo temas das humanas e algumas obras pouco divulgadas, né? Aquelas que eu acho relevante, aquelas que mudaram a minha vida e que eu acho que pode mudar a sua vida também. Infelizmente, há um ostracismo na academia hoje referente a alguns autores, né? Mas a nova abertura cultural tem lançado muitos livros desses autores novamente, né? E eu acho um grande trabalho que eles vêm fazendo, né? Bom, antes de começar, eu peço encarecidamente, curta, se inscreva, compartilhe, deixe o like, compartilhe para aquela amiga ou amigo que também gosta do tema. E eu gostaria de dizer que esse meu canal, ou nosso canal, ele é patrocinado pelo Sebo Só Pepitas. O Sebo Só Pepitas é um sebo de excelência, né? Um projeto dos meus grandes amigos Douglas e Simone, né? E o Sebo Só Pepitas, eles mineram grandes livros raros e livros de excelência nos sebos aqui de São Paulo e disponibilizam para venda para todo o Brasil na sua página do Instagram. Eu vou deixar na descrição desse vídeo a página do Instagram deles. E se vocês seguirem eles lá e acharem algum livro e se interessarem e forem comprar, se vocês falarem que foi indicação minha, né, do canal Davi Vega, vocês ganham 10% de desconto. Então vale muito a pena. Tem livros de dissidência, livros clássicos, edições raras dos anos 30, 40, 50, que muitas vezes até nem foram reeditadas e saíram de circulação, né? Bom, os livros, assim como as viagens, são coisas que a gente gasta para ficar mais rico, né? Bom, hoje então eu quero falar de um dos meus autores prediletos, tanto do campo do direito, quanto da filosofia, quanto da sociologia no Brasil, né? Que é o professor Arlindo Veiga dos Santos. O Arlindo Veiga dos Santos, ele foi um exímio ensaísta, politólogo, poeta, tradutor. Traduziu Tomás de Aquino, né, para o português, muitas obras do Tomás de Aquino, obras do Francisco Elias de Terrada, já vou falar deles também. Eu tenho um livro muito famoso, que são as ideias do Farias de Brito. As ideias do Farias de Brito, o grande filósofo cearense, né? Escrito pelo Elias de Terrada, que era umas figuras expoentes na Espanha do carlismo, né? Já vamos falar de tudo isso daí. Bom, o Arlindo Veiga dos Santos, ele foi um monárquico, né? Ele defendia a monarquia tradicional, né? O que se chamava de monarquia orgânica, que resultaria, melhor dizendo, né? Resultaria na aristodemocracia orgânica, né? De que a gente teria uma real representação, uma verdadeira representação, onde as pessoas iriam se sentir verdadeiramente representadas, ao invés da democracia liberal, onde ninguém se sente representado pela aristocracia e oligarquia, né? Uma aristocracia no mau sentido da palavra, né? Dessa oligarquia dirigente que fica no centralismo político. Embora o Arlindo Veiga dos Santos defendesse o centralismo político, ele defendia uma descentralização administrativa. Então era a centralização política e uma descentralização administrativa. Essa descentralização seria o verdadeiro federalismo, né, baseado muito no municipalismo, né, que é diferente do federalismo da Primeira República, né, que seria aquele federalismo mais baseado no federalismo norte-americano, né? A realidade do Brasil é a realidade do município. Então, esse municipalismo, que até os integralistas vão defender depois, seria a base da nação, né? É menos centralidade e mais as partes, mas é um regionalismo sadio, né? Equilibrado, um regionalismo que não é separatista e a atomização das partes, ou a balcanização do Brasil. O Brasil, ele tem uma alma imperial. O Brasil seria imperial até pelo seu tamanho, né? O Brasil é um continente, né? E ele defendia o Terceiro Império, né? Teve a Primeira Regência, depois a Segunda, o Primeiro Império, que era com Dom Pedro I, né?
depois o segundo império com Dom Pedro II, e ele defendia o terceiro império, que seria com Dom Pedro Henrique, né? Seria o Dom Pedro III, né? Bom, ele vai fundar nos anos 30 a chamada Ação Imperial Pátria Novista Brasileira, Pátria Nova, né? Que tinha o símbolo, a cruz da Ordem de Cristo, com umas flechas assim em cada extremidade, né? Que depois, nos anos 50, depois da guerra, esse símbolo vai ser simplesmente a cruz da Ordem de Cristo, dos Templários, das grandes navegações, né? Portuguesas e espanholas que tinham nas caravelas, né? A cruz que os bandeirantes carregavam também, né? Então, uma representação da Ordem de Cristo e parecida com a cruz de Malta também, né? Bom, então o Arlindo Veiga dos Santos, ele era negro, ele criou, além do movimento Pátria Novista Brasileiro, o primeiro movimento negro do Brasil, que era conhecida como Frente Negra Brasileira. A Frente Negra Brasileira, ela teve várias personalidades da época que passaram por ela. Se eu não me engano, o Abdias do Nascimento passou por ela também, mas o Abdias do Nascimento foi um integralista em certo momento da sua vida, né? E depois ele acabou descambando para um lado totalmente diferente, incorporando as ideias do movimento negro americano, né? Que é mais racialista, infelizmente, né? Porque a verdadeira base do movimento da Frente Negra Brasileira do Arlindo Veiga dos Santos foi criada em 1931. Ela defendia uma integração das raças, né? E a união pela mestiçagem também. E o próprio Arlindo Veiga dos Santos, embora ele fosse negro, ele também tinha uma quantidade de sangue indígena e sangue português. Então ele era resultante das três etnias, ou raças, vamos dizer assim, as três etnias, três grupos étnicos, né, que formou o Brasil, né? Era a união das três raças, e isso estava incorporado nele, na figura de grande intelectual que ele foi, sobretudo na sua defesa da princesa Isabel, né, dos tempos monárquicos, que a república eugenista, positivista, né, que o próprio Marechal Deodoro acabou traindo a monarquia, né, e o Floriano Peixoto depois implementou um regime autárquico, tirânico, que seria a república. Ele diz que essa eugenia fez com que muitos dos negros se prejudicassem ainda mais do que nos tempos imperiais, e que a história poderia ser totalmente diferente se o Brasil tivesse continuado sendo monarquia, mesmo depois da libertação dos escravos. Ele poderia ser uma grande potência imperial, onde o negro, já na época, antes mesmo do 13 de maio de 1888, da libertação dos escravos, ele tinha posições na sociedade de destaque. Muitos negros eram professores, eram filósofos, eram teólogos, né? Eles tinham grandes posições de destaque já no próprio Império Brasileiro, embora as jabuticabas do Brasil mostrava que, embora você tinha negros de destaque, você tinha também escravidão. O Brasil é um país que não é para principiantes, como diz o Tom Jobim, né? Enfim, e então a República acabou com tudo isso. A República foi racista, né? E teria acabado com todas essas posições e o pouco de privilégio que muitos dos negros conseguiram conquistar ainda já na época do Império, né? Bom, esse livro que eu vou falar hoje é um livro dele, talvez é o magnum opus dele, né? Que é As Ideias que Marcham no Silêncio, né? De 1962, ele foi publicado em 62 esse livro, e por muito tempo, infelizmente, ele não foi reeditado. E recentemente a editora Resistência Cultural fez um brilhante trabalho de reeditar. Ela tem o prefácio do professor José Galvão de Souza, grande hispanista brasileiro, né, que atuou no contexto da PUC, da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, né? E ele era um grande adepto, se tornou um grande adepto até do carlismo, né? Recebeu La Boina Roja, a boina vermelha do carlismo e tudo mais, né? E o professor Arlindo Veiga dos Santos era amigo do professor José Galvão de Souza, né? E foi amigo de várias personalidades também do século XX, que foi o período em que ele viveu, né? Ele nasceu em 1902 na cidade de Itu,
uma cidade muito próxima aqui a São Paulo, do interior paulista, né? Fundada pelos bandeirantes Baltazar Fernandes, filhos da grande Susana Dias de Santana de Parnaíba, a cidade onde eu cresci, né? E também ele viveu um bom tempo da sua vida em Guarulhos, que é um município próximo a São Paulo. Na época ainda era um município muito rural, muito isolado, né? Eram chácaras, pouco densidade baixa demográfica, né? E hoje é o segundo maior município de densidade demográfica, de população, né? Populoso do estado de São Paulo, né? E uma cidade muito importante também para a economia de São Paulo e do Brasil, né? Só que depois ele disse que queria viver em Guarulhos até o fim da sua vida, né? Mas depois ele acabou voltando para Itu e faleceu em 1978. Faleceu com grandes problemas, alguns dizem que estava até com problemas de sanidade, né? Infelizmente, problemas financeiros, de dívidas, ele morreu na miséria. E dizem que ele foi enterrado como indigente, um absurdo. Um intelectual do porte do Arlindo Veiga dos Santos, que foi um dos precursores dos movimentos mais importantes do Brasil, ter esse fim trágico, né? Esse fim trágico, infelizmente, da vida dele. Mas por muito tempo, então, nos anos 30, ele foi um grande ideólogo do movimento nacionalista, e ele se considerava um nacionalista, que era o movimento Pátria Nova ou patrianovismo, né? Ele falava, esse livro chama Ideias que Marcham no Silêncio, porque ele falava que se criou uma cortina de silêncio em torno dele. E já naquela época existia o boicote e o ostracismo que a academia e os veículos de imprensa tradicionais fazem com aqueles que têm ideias mais conservadoras e tradicionalistas, como ele dizia, né? Ele dizia que todas as ideias que não eram tradicionalistas eram traidoras, né? A monarquia que ele defendia não seria uma monarquia absolutista, vamos dizer assim, no sentido de tirania, mas também não seria aquela monarquia liberal da Constituição de 1824, de 25 de março de 1824, né? Tem uma rua muito famosa aqui em São Paulo do Comércio, 25 de março, né? Não seria essa Constituição onde tinha o poder moderador do imperador, que era o Dom Pedro I, que depois voltou para Portugal como Dom Pedro IV, né? E ele bebia muito, o Arlindo Veiga dos Santos, dos ideais miguelistas. Eu tenho um vídeo sobre a Guerra Civil Portuguesa entre Dom Pedro IV e Dom Miguel, né? As guerras miguelistas. Vou deixar na descrição desse vídeo aqui, caso vocês queiram assistir, né? Então ele bebia muito dessa fonte miguelista, que era a tradição da monarquia lusitana, né? No século XIX teve o carlismo também, a restauração monárquica do Cánovas del Castillo na Espanha, no contexto da ideologia do Juan Donoso Cortés também, né? Então o Arlindo pegou ainda um finalzinho, né? Que foi na segunda metade do século XIX. Ele nasce em 1902, já no século XX, mas ele teria pego um pouco dessa vivência ainda muito vívida nas pessoas de sua época, né? Bom, e ele bebia muito também das fontes do integralismo lusitano. O integralismo lusitano, ele, embora alguns erroneamente dizem que é uma cria do Charles Maurras, né? Da Action Française, a ação francesa lá da França, ela tem suas diferenças, embora tenha suas semelhanças, né? Muitos integralistas lusitanos, como o Hipólito Raposo, admirava o Arlindo Veiga dos Santos e não só o Plínio Salgado, mas também o Arlindo Veiga dos Santos, e a luta antirracista e nacionalista do Arlindo Veiga dos Santos, né? E eu tenho um vídeo falando do Antônio. Eu tenho 2 vídeos sobre o Antônio Sardinha aqui no meu canal. Um falando sobre a ideologia dele, nacionalista, né, lusitana, que eu fiz um vídeo falando sobre essa ideologia, baseado num livro da editora Contra a Corrente de Portugal, né? E um outro vídeo de um livro dele muito famoso, que eu gosto muito, que é o Aliança Peninsular, porque ele foi um grande hispanista também, né? Gilberto Freire bebeu muito dessas fontes
dessa época, tanto ele tem um livro de memórias do Gilberto Freire que ele fala bem do Charles Maurras, mas ele se nota que ele teve muito contato com embora ele nunca tenha sido integralista, né? Mas muito contato com esses movimentos nacionalistas e um grande defensor do catolicismo e dessa veia cultural do Brasil. Essa veia cultural do Brasil está muito presente também no Câmara Cascudo, né? Que foi um grande folclorista, embora não gostasse da palavra folclorista, né? E que permaneceu leal às ideias nacionalistas e algumas ideias até monarquistas até o fim de sua vida, né? Bom, o Arlindo Veiga dos Santos, ele vai defender a monarquia aristodemocrática, que seria o regime misto do Santo Tomás de Aquino, que seria ligado à Suma Teológica, né? A Suma Teológica do Santo Tomás de Aquino, que seria aquilo que eles chamavam de monarquia temperada, né? A síntese da monarquia temperada, eu anotei aqui, é a aristocracia e a democracia, a representação dos corpos intermediários, ou seja, a verdadeira representação, uma democracia orgânica, onde haja uma verdadeira representação dessa monarquia temperada, que é baseado na figura do rei, que seria o único legítimo a poder ocupar o cargo mais importante de representação do país, né? Não seria a democracia constitucional parlamentarista, onde você tem um chefe de Estado e um chefe de governo, embora ambas estivessem concentradas na mão de um representante único, ela traria uma verdadeira liberdade, que seria o que eles chamavam de liberdades práticas, né? As liberdades concretas, né? Na verdade, melhor falando, as liberdades concretas, que é o que está presente também na ideologia antiliberal, né? Que vê o Estado liberal, o republicano e liberal também, como uma falsa liberdade, né? Eles dizem priorizar a liberdade, mas nele não há as verdadeiras liberdades concretas, né? Bom, eu vou ler um trecho que ele fala a sua visão sobre a República, né? Ou seja, a visão de que muitos negros até daquela época tinham da República, que foi realmente eugênica e positivista e cientificista, darwinista em muitos sentidos, né? Daquelas ideias do Lombroso, racistas, que inclusive prejudicou muitos negros que tinham oportunidades melhores na época do Império. Ele fala, República, oportunidade para qualquer um, entre aspas, né? Ou seja, dizem alegar que é oportunidade para qualquer um, mas não é qualquer um que consegue se destacar na República. E quando alguém alega como que inocentemente oportunidade de qualquer um, geralmente falseia o pensamento íntimo. Está pensando em si mesmo. Se eu fosse o presidente da República, rosna por dentro. Pode o ilustríssimo autocandidato saber os males, e aponta a experiência universal, do mercado eleitoralista, dos casos de seu resultado, das injunções estranhas, das injustiças e mentiras, da desgraça e perigos do seu desfecho, dos suicídios vindos de fora, não importa. Se é o homem, como diz Aristóteles, animal racional, nem sempre o é o homo politicus. Racionam como animal apenas, suposto que possa o animal raciocinar. A sua paixão, os seus interesses privados, o seu individualismo, o seu egoísmo republicano partidarista. E aí ele vai criticar o partidarismo da República. Ele foi convidado para ser secretário na época do PRP, do Partido Republicano Paulista, mas devido à sua grande adesão à causa monárquica, ele rejeitou todos os cargos que ofereceram para ele, como ele foi um grande intelectual. E ele critica o partidarismo, né? Essa fracionação, você fracionar a unidade nacional em frações de partidos e grupos de interesses individualistas, vamos dizer assim, né? Bom, ele fala aqui, constitui, porém, outra mentira convencional entre os próprios republicanos a pretensão ingênua da oportunidade de qualquer um, mais uma chantagem política num sistema campeão delas, para os pobres de espírito ou ricos de espírito suinesco, ou seja, ou é para os pobres de espírito ou para os espíritos de porco, né? Espíritos suinescos, né?
Aí ele fala: se for candidato soviético, também será capitalista de Estado. E a gente sabe que a União Soviética reproduziu um capitalismo de Estado, né? Isto é, ladrão da economia socializada dos particulares. Se não for suficiente o partido, a soma de interesses, ou seja, os interesses fracionados, em força eleitoral comprada ou comprável pela corrupção, dependerá dos ditos conchavos à candidatura, agitação, bistinices, síncope da administração pública, se é que houve, conchavam-se os partidos para indicar o candidato, ou candidatos, ou seja, ele faz até uma previsão, já que até que sempre existiu, de certa forma, do presidencialismo de coalizão, que é uma aberração da nossa república, né? E hoje, quantos partidos nós temos? Mais de 32, se não me engano, acho que até mais, chega a quase 40 partidos. É impossível que numa sociedade você tenha 40 ideologias conflitando entre si, né? Esse pluripartidarismo, ele acaba produzindo o presidencialismo de coalizão. E já nessa época, estava muito fresco também as ideias do Lima Barreto, José Alfonso Henriques de Lima Barreto, né? Ele foi aquele escritor marginalizado, também negro, né? Mulato, né? Tinha pai branco, português e mãe negra. Ele escreveu sobre o racismo da sua época, apontou as deficiências e as hipocrisias da sociedade brasileira e sobretudo da elite brasileira. E ele fala naquele livro do Policarpo Quaresma dos interesses da República positivista lá do Floriano Peixoto, que ele fala que essa República veio para aumentar os cargos, para conseguir mais cargos. E aí quando eu vejo hoje esse estatismo que nós temos aqui no Brasil, aumentando o tamanho do Estado, com esse cabide de empregos, colocando cada vez mais seus cupinchas e um Estado patrimonialista apadrinhado e de agregados, eu vejo o quanto ele se faz verdadeiro, essa crítica, né? Que a República veio para aumentar mais cargos. Não é à toa que eu li uma vez que a República Portuguesa, proclamada em 1910 em Portugal, a República Portuguesa hoje, ela custa mais caro para se manter do que a monarquia espanhola. A Espanha, que tem aristocratas e reis, e o rei Felipe VI, né? O atual rei da Espanha, Felipe VI, a Espanha, que é uma monarquia, e a Inglaterra, que também é uma monarquia, elas custam menos você manter aquela estrutura do que muitas repúblicas. Eu tenho certeza que a República Portuguesa custa mais do que a espanhola, do que a monarquia espanhola, e eu tenho certeza que o nosso sistema brasileiro e os intocáveis dessa elite dirigente do nosso país sai muito mais caro para o cidadão comum, com essa taxação de impostos e tudo, do que os tempos antigos, até mesmo monárquicos talvez, né? Se tivesse um outro tipo de representação também, né? Bom, e aí ele fala também que é diferente, por exemplo, o integralismo lusitano do fascismo italiano, né? Porque o fascismo italiano era uma concentração do Estado, nada fora do Estado, tudo dentro do Estado, era o totalitarismo estatal, o positivismo jurídico, né? O positivismo jurídico e o Estado hegeliano, esse Estado idealista hegeliano que chegaria a ser beiraria o totalitarismo. E para o Arlindo Veiga dos Santos, assim como para alguns outros integralistas, e é isso que diferencia o integralismo do fascismo, que não é a mesma coisa, seriam a defesa do direito natural clássico. É o direito natural clássico muito ligado à igreja, né? Ao catolicismo e à doutrina social da igreja. E eu tenho um vídeo falando sobre o distributismo, vou deixar na descrição desse vídeo, que era da encíclica da Rerum Novarum, do Papa Leão XIII, né, que defendia a função social da propriedade privada e o distributismo, né, que até o próprio Chesterton, né, e o Chesterton e o Belloc defenderam também essa ideia. Eu fiz um vídeo falando sobre o distributismo, vou deixar na descrição desse vídeo aqui, né. O Arlindo Veiga dos Santos, então, paralelo a essas ideias que marcham no silêncio e o silêncio que o ostracizou da vida intelectual,
e ele teve um fim trágico, né? Ele foi um grande defensor da luta antirracista, né? E foi um dos precursores da luta antirracista no Brasil, né? A Frente Negra Brasileira defendia tanto o fim do racismo de brancos contra negros, quanto também do contrário. Muitas pessoas relativizam, falando que não existe um racismo reverso, porque existe um racismo estrutural no Brasil, que eu concordo em partes, mas a nossa sociedade também produz preconceitos diversos, vindo de diversos povos, de diversas frações da população e grupos étnicos da população, né? Nunca um conceito ele é apenas de um lado contra o outro, né? Essa ideia do movimento negro de hoje, ela tá muito mais, ela importa a realidade do movimento negro norte-americano, que não seria adequada às nossas realidades. A realidade do Brasil, o próprio processo de formação do Brasil não foi o mesmo processo de formação dos Estados Unidos, né? E eu acho que o movimento da Frente Negra Brasileira, ele se adequaria melhor à nossa realidade, né? A Frente Negra Brasileira quase se tornou um partido também, né? Mas ela foi abolida no contexto do Estado Novo varguista em 1937. Embora o Arlindo Veiga dos Santos tenha defendido Vargas em um certo momento da sua vida, mas depois ele acabou se voltando aos interesses da Revolução Constitucionalista de 32. Ele defendeu os paulistas também. Então ele defendeu tanto Vargas quanto os constitucionalistas. Era uma figura muito interessante, grande expoente da intelectualidade. Ele era meio parecido com aquele Severino Sombra, né? Severino Sombra de Albuquerque. Eu tenho um livro dele, eu tenho um vídeo falando sobre ele, vou deixar na descrição desse vídeo aqui também, caso vocês queiram assistir sobre o Severino Sombra de Albuquerque, né? Bom, essa é a edição que eu encontrei num sebo há um tempo atrás. E o curioso é que ela vem com um manifesto, né? Muito curioso também esse manifesto, que se chama Totalitários e Democráticos, né? Redenção Social do Brasil. Aí nesse ensaio aqui, ele defende o Brasil, ele defende a representação, a democracia representativa, também como uma forma de governo totalitária. E ele vai falar que a monarquia orgânica não tem nada a ver com o nazismo e nem com o fascismo, principalmente no contexto depois da guerra, da Segunda Guerra. E infelizmente o Arlindo Veiga dos Santos, alguns falam que ele defendia o nazismo, tudo umas besteiras sem tamanhos que eu já ouvi. Esse aqui é o Ideias que Marcham no Silêncio, né? Dessa edição antiga aqui de 1962, essa é a edição de 62. Vale muito a pena, recomendo. Inclusive ele também foi um grande romancista, além de poeta, né? E ele escreveu um livro defendendo o seu antirracismo, que chama O Esperador de Bonde. É um livro muito bonito. Nesse livro, O Esperador de Bonde, ele conta a história de um rapaz, filho de alemães, que se apaixona por uma mulher negra. Só que pela imposição da família, a mulher negra é obrigada a casar com outro homem negro. E esse homem negro que ela se casou era um homem que fazia muito ela sofrer, agredia ela, obrigou ela a se prostituir. E o rapaz, filho de alemães, amava muito ela e ficou esperando uma vida inteira ela, né? Ele esperava ela passar, ele ficava assistindo os bondes passar na rua, na esperança de encontrar ela dentro de um bonde. Por isso que chamam o Esperador de Bonde, né? E ela, então, muitos anos depois de uma vida sofrida, já na velhice, com tuberculose, no leito de morte, ela então vai lá e frequenta a Frente Negra Brasileira, na história dele, né? E na Frente Negra Brasileira ela aprende e desconstrói o seu racismo lá, né? Porque eles defendiam o lema deles era Deus, Pátria, Raça e Família, né? Parecia com um lema integralista, mas tinha a questão da raça, né? Que seria a raça negra. E ela então se arrepende de não ter se casado com o moço filho de alemães, né? Bom, é uma história muito bonita que exemplifica a união de duas etnias, né? E também ele defendia a união das três raças que formou o Brasil, a indígena, a branca e a negra, né? E é muito bonito porque é um movimento negro diferente de um movimento racialista, de um movimento que visa segregar. É muito pelo contrário, é um movimento que visava integrar, né? Visava
a harmonia de todos os povos que formaram o Brasil, sobretudo em torno da figura do mestiço também, né? Porque, de certa forma, todos nós somos mestiços, alguns mais, outros menos, mas a mestiçagem é o que define o Brasil, né? Uma das curiosidades sobre esse livro, Ideias que Marcham no Silêncio, é que ele inclusive fala da relação do patrianovismo até com o islamismo, né? E tem uma relação dos católicos tradicionalistas hoje com o próprio movimento islâmico, né? Nacionalista islâmico, que eles veem como mais conservador do que, por exemplo, os países progressistas e tudo mais. Ele defende também, e aí ele bebe do integralismo lusitano quando ele fala disso, aqueles ideais nas sociedades que são estáticos e aqueles que são dinâmicos. O tradicionalismo como progressismo, não esse progressismo de esquerda e liberal, mas a tradição também ela pode ser um progresso, é o modernizar conservando. Você não é avesso à modernização, mas você conserva certos elementos do princípio de continuidade da sociedade. E aí você vai ter então nesse processo os elementos que são estáticos, que eles são imutáveis, e os elementos que são dinâmicos, que eles são mutáveis e que eles mudam a cada geração, por exemplo. A tecnologia é dinâmica, ela vai mudando a cada geração, mas os valores deveriam ser os valores estáticos que conservam, né, o valor e a base estrutural, moral, o moralismo, mas não no sentido negativo da palavra moralismo, mas a moral de uma nação, né, e de uma cultura, né, que se sustenta nas bases sociais e de uma sociedade, né. Bom, ele vai tecer elogios, inclusive, ao Feijó, né, o regente Feijó, não as suas ideias políticas, mas a sua ideia de unificação do Brasil, né, a ideia de Brasil unido, né, ele, no período da regência, né, esse período da regência, ele teve um grande papel de destaque, embora ele fosse contar as suas ideias, as ideias do regente Feijó. Feijó era um rival do José Bonifácio, né? Mas ambos foram importantes para a história do Brasil, né? Tanto o José Bonifácio quanto o Diogo Feijó, né? Bom, é um livro que eu recomendo para vocês que querem entender um pouco mais sobre tradicionalismo e derrubar os preconceitos que se tem em torno dessa ideia de tradicionalismo ligada à tirania, ao absolutismo, quando na verdade muitas repúblicas levam o nome democráticas, né? E de democracias não tem nada, né? A República Democrática da Coreia do Norte, a antiga República Democrática Alemã, que era da Alemanha Oriental, levam o nome de democracia e não respeitam, na verdade, a verdadeira democracia, né? E o Brasil hoje diz defender tanto a democracia, tá todo mundo na boca de todo mundo essa palavra de democracia, de constituição e tudo mais, mas a gente tem atuações arbitrárias, muitas vezes vindo do poder vertical, na verticalidade, né? Seja de uma Suprema Corte, ou seja do Executivo, enfim, que a gente pode relativizar a democracia do Brasil também. Será que nós vivemos numa democracia de plena? Será que a República, do jeito que está, eu gosto da República no sentido clássico republicano, né? Do princípio republicano, né? Será que a República, do jeito que está, ela de fato é virtuosa? De fato ela respeita as liberdades individuais e a democracia? Será que o Brasil, por ser república, é mais democrático do que um país monarquista? Às vezes um país monarquista pode ser respeitar muito mais a democracia, como as monarquias europeias, embora todas elas sejam parlamentares, né? Democracias constitucionais parlamentares. Será que só pelo fato da gente ser república, obrigatoriamente a gente é mais democrático do que uma monarquia, né? Vale a gente pensar e relativizar sobre isso, né? Bom, então eu peço encarecidamente para vocês, curta se vocês gostaram dessa explicação, compartilhe, vamos sempre promover os autores, infelizmente, esquecidos, que foram pioneiros. Olha, o Arlindo Veiga dos Santos, pioneiro do movimento negro no Brasil, né? E sempre lembrar dessas figuras que engrandeceram a intelectualidade do nosso país. Muito obrigado, grande abraço.